A palavra de Deus para a nossa reflexão se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus queridos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e quando ele escreve, ele se encontra preso em Roma e dali daquela prisão ele não sai mais, vai à morte, ele é condenado à morte. Mas ele prega na prisão, mas tem a liberdade de falar, tem a liberdade de abençoar as igrejas, tem a liberdade de abençoar o povo de Deus. Inclusive lá na prisão, ele também tem a graça de pregar o evangelho aos guardas romanos. Ele é usado tremendamente por Deus para abençoar muitas vidas, inclusive a nossa vida hoje, porque os seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, ficaram registrados nas Sagradas Escrituras para a nossa alegria, para a nossa transformação, para aplicar vida ao nosso coração. Nessa carta ele trata de vários temas, vai falar da transformação que Deus causou em nós, dizendo que o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vai falar da salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, vai falar a respeito da oração, da unidade da igreja, da arma poderosa que nós temos contra as ciladas do inimigo, dizendo também que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. E aqui no texto que lemos, o apóstolo Paulo faz uma oração diante de Deus, pedindo pela unidade da igreja, pedindo para que a igreja tenha este conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo, que conheça o Senhor Jesus Cristo. Ele pede também para que Deus revista a igreja, para que essa igreja demonstre o amor de uns para com os outros. E aqui no texto que nós lemos, Paulo vai falar que nós estamos orando e temos a graça de orarmos ao Deus que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, o apóstolo Paulo também dá esta convicção, dá essa certeza àqueles que receberiam a sua carta, àqueles que seriam abençoados e alimentados com essa palavra, de que eles poderiam verdadeiramente confiar nesse Deus a quem eles oravam. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, conforme o poder que opera nele, o poder dele que opera na igreja. Então, meus queridos, não estou dizendo com isso que tudo que você vai pedir, Deus vai te dar. Porque, na verdade, muitas coisas que nós pedimos seria para a nossa condenação, não seria para o bem. Paulo não está tratando aqui de questões materiais. Hoje em dia, quando nós vamos fazer pedidos na igreja, só surge coisas materiais. Não estou dizendo que Deus é contra isso ou que a gente não deva pedir por essas coisas. Mas a ênfase de Paulo aqui são em questões espirituais. A ênfase de Paulo é para que a igreja ame a Deus sobre todas as coisas, para que haja amor, para que haja graça, para que seja manifestado o poder de Deus na vida da igreja. Ou seja, a preocupação de Paulo não é em ter fartura, em ter bem, em ter uma casa boa, em ter um bom trabalho. Não são essas questões. Como eu falei, isso não é proibido. Você pode ter uma boa casa, uma boa estrutura, você pode ter o seu bom emprego e louve a Deus com isso, e louve a Deus com as bênçãos que Ele te dá. Mas Paulo trava lá no último capítulo dessa carta, Paulo vai dizer que nós estamos em uma luta, nossa luta é espiritual. Então nós não temos tempo a perder com questões menores. Quando a gente perde de vista, perde o foco de que a nossa luta não é contra sangue e carne, a gente vai tratar da igreja como que fosse um território nosso, vai achar que as coisas de Deus são coisas nossas. A gente vai tratar com armas humanas as questões espirituais.
Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é mais sério, é mais importante amar a Deus, conhecer a Cristo. Isso é muito mais importante do que questões materiais. E aí, meus queridos, ele vai dizer que esse Deus que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, Ele é o Deus que merece toda a glória de Deus. A glória da igreja é de Deus. A igreja não tem donos. A igreja, o dono da igreja é o Senhor dos céus. Foi Ele que comprou, pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo, a igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Então a gente fica tão triste quando vê hoje as pessoas fazendo da igreja, a igreja do pastor tal, é a igreja do sacerdote tal, é a igreja do fulano de tal, a igreja de Deus. Então, se a igreja tem placa com fotos de pastores na sua fachada, tenha cuidado. Tenha cuidado se verdadeiramente essa igreja está servindo a Deus ou se está servindo aos homens. Porque nós fomos chamados para fazer parte da igreja que é corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Então, se Ele é a cabeça, Ele é quem diz como a igreja deve andar e não somos nós quem dizemos como a igreja deve andar. Então, meu querido, essas palavras são para que você reflita a respeito de como tem sido a sua fé, como tem sido a sua vida, como tem sido o seu cristianismo. Tem muitos cristianismos por aí sem Cristo, né? Tem muitos cristãos que não seguem a Cristo. E nós precisamos servir ao Senhor da igreja. A Ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Depois de você presenciar os feitos de Deus na sua vida, você tem que glorificar ao Senhor, porque a Ele pertence toda a glória pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe.